Olá, meninos! Depois de aprendermos sobre a civilização mesopotâmica, a civilização egípcia, os povos pré-colombianos e também os povos gregos, hoje nós vamos aprender sobre a civilização romana. Vamos então iniciar a nossa aula sobre Roma Antiga. É importante que vocês saibam que os romanos beberam de toda a cultura que existia na Grécia Antiga, até mesmo em questão da religião. Eles eram povos politeístas, assim como os gregos, e adotaram muitos dos deuses da Grécia Antiga para a religião romana, como eu vou colocar aqui para vocês. Presta atenção aqui, meninos. A história antiga de Roma é dividida em 3 períodos. Primeiro período é a monarquia, que vai durar de 753 até 509 a.C. O segundo período é a república, que vai durar de 509 a 27 a.C. E o terceiro período é o Império, que vai durar de 27 a 476 d.C. Dando continuidade à nossa explicação, eu falava com vocês então que o primeiro período da história de Roma é a monarquia, que vai durar de 753 a 509 a.C. As evidências arqueológicas sobre o início da história de Roma são raras. Por isso, o conhecimento sobre esse remoto período se confunde com suas lendas. A lenda mais conhecida que se conta, então, é a história dos gêmeos Rômulo e Remo, que eram filhos da princesa Réia com o deus Marte. Conta-se na história que o pai de Réia ele foi destronado, né? Ele era rei da cidade de Alba Longa e foi destronado pelo próprio irmão. E aí Réia foi obrigada pelo tio a se tornar sacerdotisa e a jogar os seus próprios filhos no rio Tibre. Felizmente, as crianças não morreram. E conta na lenda que elas foram encontradas então por uma loba que os amamentou até que eles foram encontrados por um casal de pastores. Esse casal de pastores então criou Rômulo e Remo até que eles se tornassem adultos. Quando eles então se tornaram adultos, eles descobriram a origem deles, que eles eram então herdeiros do trono. E então eles resolveram ajudar o avô a recuperar o trono. Mas só que o desejo de Rômulo e Remo era criar ou fundar a sua própria cidade. E aí os dois vão entrar em uma desavença, né? E com a ajuda dos deuses, Rômulo vai matar o próprio irmão e aí então vai fundar a cidade de Roma, que vai receber esse nome em homenagem a Rômulo. Então o primeiro rei da monarquia romana é Rômulo. O rei, então, nessa época, que ele não governava sozinho. Ele tinha, então, 2 órgãos que o ajudavam a governar, que eram esses aqui, ó, o Senado e a Cúria. Esses órgãos poderiam criar leis, mas essas leis também poderiam ser vetadas pelos reis. Toda a lei que era criada pelo Senado, que era formado pelos patrícios, né? Os patrícios, depois eu vou falar com vocês, que era a classe mais alta daquela época, fazia parte da elite, né? Daquela época. Eles então tinham algumas desavenças entre Cúria e Senado. Por quê? O Senado ele criava leis, só que essas leis também poderiam ser vetadas pela Cúria. Se eles não concordassem com aquilo que o Senado criava, eles iam lá e vetavam, assim também como o rei poderia também vetar qualquer lei criada por esses 2 órgãos aqui. Dando continuidade à nossa explicação, o segundo período da história romana é a República, que durou de 509 a 27 a.C. República vem do latim res publica, que significa literalmente coisa pública. Só que a coisa pública lá de Roma Antiga é totalmente diferente da nossa questão de coisa pública dos dias atuais. Na nossa república atual, então, ela é baseada na questão democrática, onde nós, como cidadãos, escolhemos o nosso presidente. Aqui na República Romana, significa que o Estado deixava de pertencer ao rei para ser administrado pelos cidadãos, que naquela época eram apenas os patrícios. Os patrícios, como eu falei com vocês anteriormente, eram aquelas pessoas que pertenciam à elite, então. Eles faziam parte do Senado, eles que passaram a governar Roma no período republicano. Dando continuidade, então, aqui eu coloquei para vocês que nesse período temos, então, o fortalecimento do Senado.
No período anterior, vimos então que o Senado ele tinha uma participação, né, dentro da política, na monarquia, só que muitas das coisas que o Senado criava, muitas das leis que eles criavam, elas poderiam ser vetadas, tanto pelo rei como pela cúria. Agora, nesse momento, temos então um fortalecimento do Senado. A República Romana vai terminar quando Otávio Augusto vai receber do Senado o título de imperador. E o último período da história romana é o Império, que durou de 27 a 476 d.C. O primeiro imperador romano, Otávio, recebeu o título de Augusto, que significa magnífico. Esse período é marcado por guerras de conquistas e expansão territorial. Roma se tornou um grande império, conquistando diversas partes da Península Itálica e da Europa que nós conhecemos hoje, e também de outras regiões fora da Europa, como a Ásia e a África. A habilidade administrativa de Otávio Augusto vai inaugurar um período conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana, que vai se estender até o século II. Nesse período, Otávio Augusto e os seus sucessores eles vão priorizar a proteção das fronteiras romanas e também reprimir diversas revoltas populares que aconteciam dentro do Império. Nesse período de paz romana, não significa que acabou com as guerras de conquistas, porque isso aqui continuou ainda acontecendo, porque era muito importante para a manutenção do Império, para a expansão territorial do Império Romano. Roma, como eu falei com vocês, vai se tornar um dos maiores impérios da nossa história. O exército romano, então, ele é visto como um dos maiores em habilidades, em conquistas da nossa história. O Império Romano, como todo império, né, ele vai acabar. A queda do Império Romano vai ocorrer em 476 d.C., quando os povos bárbaros ou germânicos vão invadir o Império. E também associado a diversas outras coisas que estavam acontecendo dentro do Império, como crises, né, que eu vou falar mais para frente com vocês, vai fazer com que o Império Romano, então, acabe nesse ano aqui, dando, então, início a um novo período conhecido como Idade Média. Dando sequência à nossa explicação, a sociedade romana estava dividida entre patrícios, que era a elite, os plebeus, os clientes e os escravos. Aqui no quadro, pessoal, os patrícios, como eu falei com vocês, era então a elite. Eles eram os únicos considerados cidadãos até então. E eles controlavam toda a política, então, dentro de Roma. Abaixo dos patrícios haviam os plebeus. Eles eram livres. Por eles não serem descendentes dos patrícios, eles não tinham direito de participar da política. Esses plebeus, então, eram pequenos proprietários de terras, artesãos e comerciantes. Abaixo dos plebeus haviam os clientes. Os clientes eram pessoas dependentes dos patrícios. Eles, então, em troca de moradia e de proteção, ofereciam todo tipo de serviço para os patrícios. E essa palavra cliente, então, essa expressão cliente, lá da Roma Antiga, ela vem expressar na questão política sobre o clientelismo, que expressa, então, a questão de subordinação. Pessoas que são subordinadas a outras e vivem essa subordinação em troca de favores, em troca de benefícios, então. Na questão que nós usamos em relação ao comércio, sobre cliente, né, a pessoa que compra algum produto de um comerciante, né, tem essa relação também. Dando continuidade à explicação, abaixo dos clientes estavam os escravos. Os escravos, prestem atenção, eram bens de posse. Só, meninas, eu quero que vocês se atentem a essa questão da escravidão, porque a escravidão que aconteceu aqui no Brasil é totalmente diferente da escravidão que ocorreu no mundo antigo. A nossa escravidão, ela vem a ser uma escravidão moderna, né? Que a gente vai estudar mais pra frente sobre isso aí. Só que lá no mundo antigo já havia essa questão da escravidão. Em toda a história antiga já existia a escravidão. Então tirem da mente de vocês, quando a gente fala de escravidão, vocês já pensam logo em pessoas negras sendo escravizadas, então, trabalhando forçadas. Não, existia também a escravidão branca. Pessoas brancas também eram escravas. A gente está falando aqui de Europa. Então, sempre existiu a escravidão. Na própria África também havia escravidão, só que era uma questão cultural. Como que acontecia a escravidão no mundo antigo?
Vocês perceberam, então, que quando a gente está estudando sobre o mundo antigo, sobre os povos antigos, eles vivem em guerras. E aí, então, acontecem as guerras de conquistas. Todas as pessoas conquistadas e capturadas após a guerra se tornam o quê? Se tornam escravos. E também havia outra maneira de uma pessoa se tornar escrava, que era a questão de dívida. Se alguém devesse muito para outra pessoa e não tivesse como pagar, ele então se entregava como escravo, né, para pagar aquela dívida, ou então entregava alguém da família como escravo, uma filha, até a própria mulher como escrava, então. As duas maneiras, então, mais conhecidas de escravidão no mundo antigo são essas aqui: escravidão por dívida ou por guerras. Havia uma categoria privilegiada de escravos, que eram os gladiadores. Vocês já viram o filme O Gladiador? O gladiador, então, era um escravo. Por que eles eram, então, uma categoria privilegiada? Como eu falava com vocês, os gladiadores eram escravos capturados em guerras. E eles eram levados para grandes arenas, né? O Coliseu, por exemplo, para lutarem até a morte entre eles e até mesmo com animais ferozes, com leões. Era essa a política de pão e circo que existiu na Roma Antiga, durante o Império Romano. Os imperadores, então, que faziam essa política do pão e circo, eles davam pão, comida e diversão para a população não perceber a crise pela qual o Império estava passando. E fazendo isso, então, as pessoas elas iam até essas arenas assistirem como se fosse uma partida de futebol, pessoas lutando entre elas e com animais ferozes até a morte. E os gladiadores, eles tinham essa vantagem sobre outros escravos, porque quanto mais vitórias eles tinham dentro dessas arenas, dentro dessas lutas, mais chance eles tinham de conquistarem a liberdade. Então, quanto mais vitórias eles tinham ali, eles poderiam estar caminhando para a liberdade. E se eles conquistassem a liberdade, eles se tornavam pessoas conhecidas com muitos privilégios dentro do Império, então. A aula de hoje a gente termina assim. Antes de terminar a nossa aula, vou passar um videozinho com uma paródia de uma música muito conhecida para vocês entenderem melhor a matéria e prestem atenção. Até a próxima aula. Chegando, organizando a história toda. Não se engane com a história de Roma. Vou explicar o que acontecia. Avisa lá, pode anotar. Cheguei chegando, organizando a história toda. Não se engane com a história de Roma. Vou explicar o que acontecia. Avisa lá, pode anotar. Patrícios podem tudo, possuem latitudes, podem mandar e desmandar e dar sermão. A plebeusada pira, não tem cidadania, são livres, não são vistos como cidadãos. Se é cliente, pede embora, parente a gente tem que aturar. Se é escravo, senta e chora, seu direito é apenas trabalhar. Cheguei chegando, organizando a história toda. Não se engane com a história de Roma. Vou explicar o que acontecia. Avisa lá, pode anotar. Cheguei chegando, organizando a história toda. Não se engane com a história de Roma. Vou explicar o que acontecia. Avisa lá, pode anotar. Iniciou monarquia, onde o rei dividia o seu poder com o conselho de anciãos. Depois com a república, conselho e assembleia, o território atingiu sua expansão. No império, pão e circo para acalmar o cidadão. Com a queda do império, êxodo urbano e invasão. Cheguei chegando, organizando a história toda. Não se engane com a história de Roma. Vou ensinar o que acontecia.
Avisa lá, pode anotar que cheguei. Cheguei chegando, organizando a história toda. Não se engane com a história de Roma. Vou ensinar o que acontecia. Avisa lá, pode anotar que cheguei.